A gente vai conversar agora com parlamentares sobre a CPMI do 8 de janeiro, que teve uma semana movimentada com um esperado depoimento do ex-ministro do GSI, Gonçalves Dias, que afirmou diante dos parlamentares que teria agido de maneira diferente, com uma resposta mais enérgica aos atos do 8 de janeiro, caso soubesse que havia, na visão dele, uma espécie de boicote de policiais militares ao plano que foi feito na segurança pública do Distrito Federal contra eventuais depredações e manifestações e o escalamento, né, dessas manifestações. A convocação do G. Dias foi comemorada pela oposição, já que os governistas tentavam blindá-lo. Para repercutir os últimos desdobramentos, jogar um pouquinho para frente, entender qual é a expectativa dos deputados e senadores em relação à CPMI, eu recebo agora o Rodrigo Gambale, do Podemos de São Paulo, e o Rubens Ferreira Júnior, do PT do Maranhão. Bem-vindos, deputados. Eu vou começar perguntando para vocês, então, sobre a expectativa. Muito a gente falou ontem, deputado Rubens, sobre o G. Dias. Eu queria focar um pouquinho no que virá e no desfecho dessa CPMI, porque eu vejo ali o clima entre os membros, muita gente já cansada dos depoimentos, em busca de um resultado final para essas investigações. Qual a sua avaliação? A CPI até aqui tem alcançado o seu objetivo, até porque uma investigação pública, uma investigação política, ela consegue inclusive reaquecer as outras investigações. Então nós não temos dúvida de que quando a gente deu a publicidade devida, a gente conseguiu trazer a atenção da imprensa, trazer a atenção da sociedade e com isso a gente teve inúmeros avanços nas outras investigações em curso. Em relação ao depoimento do G. Dias, a bancada governista aprovou a convocação do G. Dias, para mostrar que o governo não teme nada na investigação. Pelo contrário, o governo é vítima desse processo e que, portanto, nós queremos apurar as responsabilidades. O próprio presidente Lula já havia dito, se alguém errou por ação ou por omissão, vai ter que apurar as responsabilidades dele. Na ida do G. Dias, nós tivemos alguns fatos novos. Por exemplo, a gente descobriu que ele foi lá desarmado para conter os manifestantes, que ele pediu reforços para o Exército e que ele abriu sindicância contra quem participou. Portanto, a tese da omissão cai quando o próprio G. Dias vai lá e coloca esses pontos apresentando a CPI. Portanto, de alguma forma, o G. Dias foi quem melhor aproveitou a oportunidade da CPI para se defender. Agora já é hora de pensar no fim da CPI. Muita coisa foi descoberta, muita coisa tem sido dada em encaminhamento e o que nós queremos agora é ouvir as últimas pessoas e o presidente já marcou data para encerrar, dia 17 de outubro. Acho que não dá tempo de ter uma nova deliberativa e a gente vai ouvir aqueles que já foram apresentados anteriormente. Falta avançar um pouco mais nos militares, inclusive gente do Exército, e também nos financiadores. Acredito que essas são as duas linhas a seguir. Eu quero a opinião do deputado Rodrigo também, porque o deputado Rubens já coloca no radar duas perspectivas interessantes para essa CPMI, talvez até duas lacunas que ainda estão abertas, né? Que o senhor coloca os militares, por exemplo. Qual é a sua avaliação, deputado Rodrigo? Quais seriam as lacunas ainda abertas na CPMI que precisam ser atendidas antes do fechamento dos trabalhos? Boa tarde, Tainá. Boa tarde, Rubens. Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo pela CNN. A CPMI, ela precisa ter um trabalho bem direcionado, até mesmo para que não aconteça de virar um certo motivo de chacota. Por exemplo, algumas colocações que foram feitas num passado próximo agora, de uma possibilidade de delação premiada. É algo onde teria que haver uma definição e um conjunto, né, de aplicações, de ideias, de esforços, juntamente ao Ministério Público e como o próprio Rubens falou, nós não temos mais tempo que a CPMI ela caminha para o final. O que a gente tem precisado avaliar e ter um direcionamento mais contundente é até mesmo na maneira de participação de alguns parlamentares. A base de oposição, ela trabalhou muito para que houvesse essa CPMI, mas também muitas vezes são dos que mais que levam o processo de investigação com caracterização de brincadeiras. Então, para a gente não cair, principalmente na situação do Congresso, em motivo de chacota, ou até mesmo mostrando que CPI
CPIs e CPMIs no Congresso não têm efetivação, como está caminhando agora para a própria CPI, por exemplo, do MST, de ter a possibilidade de se encerrar sem mesmo ter um relatório final. Nós, na CPMI dos atos de 8 de janeiro, precisamos ter uma contundência no seu resultado. O G. Dias, agora, com o seu depoimento, ele pelo menos informa que agiria diferente caso pudesse voltar no tempo, né? Isso mostra de uma forma que ele viu também que errou. E o processo da CPMI é entender onde houveram erros intencionais e erros ocasionais. O G. Dias, ele disse que foi treinado para momentos como aquele que ele passou em situações de crise, manter a calma. Mas talvez ele tenha tido calma demais e deixou com que os atos tomassem uma proporção maior. Mas acredito que o papel no final e na finalização da CPMI será de indiciar aqueles que estão ou são responsáveis, né, ou pelo menos ajudar o poder judiciário nas investigações e que ele tenha uma melhor facilidade e uma melhor condição de apuração na tomada de decisões através dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Deputado Rubens, o que esperar do relatório da senadora Elisiane Gama? Como é que o senhor gostaria de ver o desenho desse relatório ou o que o senhor espera que esteja nele incluído? Desde o início, essa CPI se traduziu em duas teses. A tese da oposição que dizia o seguinte: olha, era uma manifestação das velhinhas, umas senhoras indefesas que só queria fazer uma crítica política e um ou outro se excedeu e que, portanto, tem que aliviar. A segunda tese, que aqui eu acredito, é que diz que não, que foi uma tentativa de golpe de Estado que atacou os três poderes, a sede dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, que foi planejada, arquitetada, financiada e que tiveram atos preparatórios. Na investigação, a gente percebeu que essa segunda tese deve prevalecer. Nós percebemos que houve um ataque no dia da diplomação do presidente Lula, que foi o ataque à Polícia Federal. Quem está em Brasília lembra bem como foi. Teve uma bomba no aeroporto de Brasília no dia 24 de dezembro, que tinha como objetivo criar um caos social para impedir a posse do presidente Lula. Teve a tentativa do dia 8 de janeiro, graças a Deus que foi mal sucedida. Teve circulando nos WhatsApp da cúpula minuta golpista pedindo intervenção, estado de defesa, estado de sítio. E teve um encontro do presidente da República com o hacker de Araraquara para tentar invadir a urna eletrônica. Por sorte, ela é inviolável. Então foram 5 tentativas de golpe, todas frustradas. É isso que eu espero que esteja lá no relatório final. Então é preciso despartidarizar, despolitizar, e o relatório final tem que relatar aquilo que nós investigamos. Então houve sim uma tentativa de golpe de Estado. Nós temos que apurar responsabilidades para evitar que novos atos como esse se repitam. Atacar a democracia no Brasil é crime e é por isso que nós exigimos essa conduta irretocável na repressão a esses atos. Obrigada, deputado Rubens. Agora eu ouço o deputado Rodrigo também sobre o que esperar ou o que o senhor gostaria de ver, deputado, no relatório da senadora Elisiane Gama. Bom, eu gostaria de ver um relatório realmente investigativo que apurem os fatos de acordo com eles foram. O Rubens faz parte da liderança do governo, ele é uma pessoa brilhante, um brilhante deputado, mas ele sempre coloca já como o problema aconteceu. Eu acho que a CPMI ela tem que ser neutra e fazer apuração. Tudo que ele colocou, eu tenho certeza e convicção que deve ser apurado. Mas não acredito, como a própria relatora Elisiane, na abertura da CPMI, já leu a sua abertura, né, colocando como declaradamente houveram os atos do dia 8 de janeiro como golpe. Eu acredito que ela não poderia ter tomado já inicialmente essa linha de conduta, mas sim a linha de conduta da apuração, até mesmo para ela conseguir canalizar tanto aqueles que acompanham o governo quanto aqueles que são oposição. Então, quando você trabalha dentro de uma linha de neutralidade, você tem mais facilidade até de trazer para o seu lado, né, ou para o lado do correto, onde chegará o fim da investigação, para que as pessoas consigam fazer uma avaliação sem nenhum tipo de indução, tanto do lado da esquerda quanto do lado da direita. Mas eu acredito que a CPMI tem feito um grande trabalho. Então, o que eu espero é um relatório que faça, sim, apontamentos, que ajude o judiciário e
uma coisa que ninguém deve discordar é que se houveram os atos na intenção mesmo de golpe, que serão ditos no mês de outubro, ao final desse relatório da CPMI, que os culpados sejam sim presos e aqueles que não tiveram culpa sejam inocentados. Não dá para também, porque alguém é de esquerda ou alguém é de direita, querer acusá-los sem ele ter culpa no cartório. Então, essa é a grande importância dessa CPMI, apurar os fatos, culpar aqueles que são culpados e inocentar aqueles que não tiveram participação. Eu agradeço demais a presença dos deputados Rodrigo Gambale, do Podemos de São Paulo, e também do Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão. Boa semana para vocês. Obrigada. Obrigado. Boa tarde. Obrigado.